Olá, irmãs, a paz do Senhor, que verdadeiramente, a paz possa estar reinando em nossos corações, na nossa família, que esses dias aí de quarentena passem logo, que a gente possa estar junto fisicamente também, porque a gente sente falta, de estar perto uma da outra, de um abraço que a gente não tá podendo dar esses dias. E eu quero refletir com as irmãs um texto que marcou muito a minha vida. E domingo passado, quando o pastor Marcelo citou e falou sobre esse texto no culto, trouxe à minha memória, sabe? Toda a fidelidade do Senhor, porque às vezes a gente esquece, da fidelidade de Deus. E o texto que eu quero ler é 2 Coríntios 4, de 5 a 18. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós opera a vida. Em vós opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus, por esta palavra. A maioria das irmãs devem se lembrar ou ouviram, ou sabem de quando eu perdi a minha filha, a minha primeira filha. E não é para me vangloriar de forma alguma, mas a gente procura ter uma vida de oração. O pastor Cristiano tem nos falado, nos ensinado muito sobre ter uma vida de oração, sobre orar em todo tempo. E durante a gestação da Sara, eu me lembro que sempre em oração vinha um texto no meu coração, que era exatamente esse texto aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E eu não entendia por que vinha aquele texto sempre no meu coração. A minha gestação foi evoluindo, Eu tive problema da hipertensão arterial, a insuficiência placentária, enfim. Então, assim, foram dias de muita tribulação mesmo. Medo, incerteza, ainda mais que eu fiquei em casa, de licença. Então, aqueles pensamentos vinham, na minha cabeça, no meu coração. E quando eu fiquei um pouco melhor, que eu voltei a trabalhar, no primeiro dia, quase no fim do meu primeiro plantão, eu comecei a inchar, quando eu dei por mim, quando as pessoas que estavam trabalhando comigo deram por si, eu estava muito inchada, e aí foram ver minha pressão estava muito alta, e já chamaram o cardiologista, chamou a equipe toda, e aí começaram a tentar minha transferência, mas estava difícil, porque quando tinha vaga para mim, não tinha vaga para Sara, ou o contrário, ainda tinha o risco de uma hemorragia na transferência. Então aí
eu comecei a fazer uns sintomas de edema agudo, né? E aí não teve mais jeito. A equipe decidiu que faria, né, a intervenção da gestação, né? Faria cesariana aqui mesmo no Carmo. E eu louvo a Deus, né, pela vida dos profissionais que trabalham no Hospital do Carmo. Eles sabem disso, eu tenho um agradecimento muito grande por eles. E eu confesso para as irmãs que mesmo naquele momento eu ainda não tinha entendido o texto. Esta leve e momentânea tribulação voltará para vós com eterno peso de glória. Porque eu só estava olhando a tribulação, irmãs. Mas quando passou uns 2 dias depois, porque aí eu fiquei na UTI e tal, quando eu fui pro quarto, quando a obstetra chegou no meu quarto, ela olhou para mim e falou assim: Daniela, eu sei que você é uma menina cristã e eu vou te falar uma coisa, você pode testemunhar na sua família, você pode testemunhar lá na sua igreja que você é um milagre de Deus. Quando nós entramos para a sala de cirurgia, nós comunicamos à sua família, e não eram poucos, né, que estavam ali fora, que talvez você não sobreviveria, não passaria este momento. Então, naquele momento, irmãs, aí sim eu entendi o texto. Que aquela tribulação toda era para a manifestação da glória de Deus. Foi para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E eu não falo isso com alegria, não, sabe, irmãs? Mas quando eu volto no texto, eu não falo que a perda, né, que hoje eu falo da perda com alegria, não. Mas hoje eu entendo, naquele momento eu entendi. E quando a gente volta no texto, no verso 15 e 16, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantemente as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A tribulação, né, irmãs, a dificuldade, talvez esse momento todo que a gente está vivendo hoje traz um desgaste na nossa carne, né? Mas o Espírito de Deus renova o nosso interior, renova o nosso espírito, renova a nossa fé. Nós cremos no Senhor, como o texto mesmo fala, nós cremos no Senhor e por isso nós falamos. Então vamos ler de novo, irmãs, também o texto 8, 9 e 10, né? O verso 8, 9 e 10. E vamos fazer dele a nossa oração neste momento. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãs, não vamos olhar para o momento que a gente está vivendo hoje, sabe? Vamos olhar para o Senhor, né? Nós cremos no Senhor, vamos falar dele nesse momento, vamos viver nele neste momento. Tudo isso que a gente está vivendo, né? Vai passar, tudo isso vai passar. Mas o Senhor, ele é eterno. A fidelidade, né, do Senhor, ela é eterna, ela é real. Depois de tudo isso que eu vivi, né, o Senhor me abençoou, eu pude testemunhar, eu pude ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que o meu. E o Senhor hoje, né, ele me deu mais dois outros filhos maravilhosos que eu tenho testemunho também para falar, do Josué e da Radassa, em outro momento eu falo. Então, irmãs, pensem no Senhor, pensem na fidelidade dele nesse momento. Não vamos mais olhar as circunstâncias, né? Vamos nos proteger, vamos nos prevenir. Mas vamos confiar no Senhor e falar dele, viver, né? Viver o Senhor, viver aquilo que ele tem nos ensinado dia após dia, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Um grande beijo. Daqui a pouco a gente vai se abraçar e dar um monte de beijo mesmo. Um abraço, fiquem na paz do Senhor. Amém.